Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós temos uma live também muito incrível e o objetivo da live de hoje vai ser trazer um apanhado de tudo que foi falado durante o mês da conscientização da distorção da imagem corporal, numa visão mais ampla, com dois profissionais incríveis que já daqui a pouquinho eu vou apresentar. Então, nós vamos falar, sobre esse fechamento com bastante clareza, sobre as causas e os efeitos da distorção da imagem corporal nos transtornos alimentares e também em pessoas que não possuem um diagnóstico de um transtorno alimentar. Então, como todos nós sabemos, a distorção da imagem corporal é uma questão multifacetada que afeta não apenas a percepção física das pessoas, mas também a saúde emocional, física e mental. E para abordar esse tema de forma abrangente, eu convidei, então, esses dois especialistas que têm uma experiência enorme com transtornos alimentares, né? Então, o psicólogo, ele vai trazer para a gente insights muito valiosos sobre os aspectos psicológicos e emocionais da distorção da imagem corporal no comportamento, e uma nutricionista, que nos fornecerá uma compreensão profunda de todas essas implicações nutricionais e físicas deste fenômeno que é a distorção da imagem corporal. Então, lembrando que o objetivo aqui desse mês é trazer a consciência da distorção da imagem corporal, que ela realmente existe, e ela é muito mais comum do que a gente imagina, e lembrar que a gente não consegue perceber sozinho que estamos acometidos por uma distorção da imagem corporal, porque ela é instaurada como um processamento de aprendizado, e o aprendizado que você tem do seu corpo é a verdade absoluta para você. E você lida com esse corpo que você aprendeu a ter, a reconhecer e a se relacionar. Então, por isso que é muito difícil, às vezes, as pessoas falarem assim, eu me olho no espelho e me enxergo de uma forma X. E a pessoa, quando você descreve o seu corpo para a pessoa, ela fala assim, não, mas você não é do jeito que você está me contando, você é diferente. Então, esse já é um sinal de que pode haver uma distorção da imagem corporal, atrapalhando a identificação real do seu corpo. Então, vamos começar a apresentar os nossos participantes. Eu vou chamar primeiro a Fernanda Timmerman, que é nutricionista. Ela é coordenadora do GENTA, que é um grupo especializado em nutrição e transtornos alimentares. Ela é idealizadora do Instituto de Nutrição Comportamental, e ela também fez o aprimoramento em transtornos alimentares no Ambulim, né? Muitas pessoas que vieram aqui, nas nossas mesas redondas, fazem parte dessa grande, maravilhosa equipe do Ambulim, que é o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Ela é Master of Education pela Universidade de Sydney, validada para o mestrado pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela é instrutora certificada de Mindfulness-Based Eating Awareness Training e concluiu o nível 1 de treinamento de Mindful Eating Conscious Living, com Jen Chusenbase e Char Wilkins. E ela é coordenadora do grupo especializado, como eu falei, de nutrição de transtornos alimentares e obesidade do GENTA, e é a grande idealizadora também do Instituto de Nutrição Comportamental, como eu falei no começo. Fernanda, muito bem-vinda. Daqui a pouco acaba a live só com o currículo maravilhoso, super extenso. Fernanda, obrigada por aceitar estar aqui essa noite. Agradeço muitíssimo. É uma honra, é um prazer, e eu também te parabenizo pela seu pioneirismo levar esse assunto adiante, tão importante. Obrigada. Já conversamos bastante sobre isso. A Fernanda tem um conhecimento grande também nas questões que estão relacionadas com a distorção da imagem corporal. Ela vai trazer isso para a gente. E o nosso próximo convidado é o Felipe Augusto de Lima Lenzing, que é o psicólogo. Ele é psicólogo há 10 anos do Programa de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, também da USP. Ele é mestrando em Fisiopatologia Experimental pelo Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do grupo de DBT, da Enfermaria do Comportamento Alimentar, também do IPQ,
supervisor da equipe de psicólogos do grupo especializado no atendimento a homens com transtornos alimentares, que é o GEATA, também do Ambulim, e fundador do Centro Brasileiro de Atualização de Transtornos Alimentares, TEBRATA, e, além disso, é professor de pós-graduação da USP, Unifesp, Santa Casa e outras renomadas instituições. E, atualmente, tem 24 produções científicas nacionais e internacionais, divididas em livros, capítulos de livros, artigos e revisões técnicas de manuais no campo dos transtornos alimentares. Eu vou até tomar água depois de apresentar todos esse currículo maravilhoso. Então, pessoas mais do que especializadas no que fazem, né? E não só tecnicamente, como conhecimento, mas como entrega de um grande amor pelo que fazem e pelos pacientes que atendem. Né? Nós que temos um grupo de atendimento de pacientes em comum, a gente encontra isso, né, muito, muito brilhantemente nos nossos dois convidados. Então, vamos começar a nossa live. De novo, quem quiser fazer pergunta, pode deixar no chat, que a gente vai respondendo ao longo da live, tá bom? Então, vamos começar, Fernanda. Primeira pergunta para você. Fernanda, quais são os principais comportamentos dos transtornos, né, relacionados aos transtornos alimentares? E como é que a distorção da imagem corporal afeta esses transtornos? Bom, os transtornos, eles são divididos, né, em algumas classificações. A gente tem aqueles oficiais, então anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno da compulsão alimentar, que são os mais conhecidos, e em cada um, a imagem corporal, ela se manifesta de alguma forma um pouco mais específica, né? Então, da onde surge o meu interesse em estudar a imagem corporal, que sempre foi algo que dentro dos transtornos me chamou muita atenção, é que se você não trabalhar com a imagem corporal, especialmente nos pacientes que apresentam a distorção da imagem, você não consegue andar praticamente com o seu processo, né? Como nutricionista, eu encontrava muitas barreiras, porque o que vai ditar o comportamento de um paciente é como ele se enxerga e o que ele acredita, né, sobre a imagem corporal. Então, não só como ele se enxerga, mas várias outras questões que acho que você já abordou e a gente pode aprofundar um pouco, mas quais são os conceitos que ele carrega em relação à imagem corporal, quanto que isso tem de associação com o valor. E aí, essa associação é tão forte que essa pessoa, ela não tem um determinado corpo, ela sente valor. Então, não tem nada que seja mais importante do que atingir aquele corpo. Muitas vezes ela não enxerga aquele corpo. Então, eu tinha muita dificuldade de ter sucesso com, né, e avanço nas modificações de comportamentos alimentares se a gente não trabalhasse com esse eixo, que é o eixo que gira essa roda normalmente. Então, dentro de um contexto de anorexia, tem um perfil muito rígido, né? Então, a gente tem muitos pacientes que apresentam distorção de imagem, que são muito emagrecidos, mas se veem, dependendo de alguns estímulos, maior do que são. Na bulimia, eu fiz um estudo de iniciação científica com pacientes na época no Ambulim, do tratamento, né, de antes e depois, para ver como que a gente acessava essa imagem corporal, né, e qual que é a relação com o prognóstico. Então, quem tinha uma distorção dessa imagem na bulimia tinha um prognóstico, um quadro muito mais complicado, né, mais difícil e muito mais complexo. Então, a pessoa não tinha, se a gente não mexia nesse eixo, ela não evoluía bem no tratamento. Então, é isso. Eu acho que dentro de um contexto, a gente fala muito de anorexia e bulimia, mas também temos aí muitos distúrbios de imagem corporal no transtorno da compulsão alimentar, né? São pessoas que carregam aí muitas questões de atitude, de negação do próprio corpo, de não se perceberem, muitas vezes porque elas se distanciam do corpo. Então, o papel do nutricionista em cada um desses transtornos é fundamental, ele precisa incluir, quem trabalha com transtorno alimentar precisa incluir dentro da sua conduta a imagem corporal, senão acho que as coisas não funcionam, elas não alavancam. Então, esse trabalho que a gente faz em conjunto, ele precisa estar sempre muito interligado com esse eixo imagem corporal. Muito bom, muito bom. Então, antes de eu dar a palavra para o Felipe,
a gente pode fechar essa fala já com um comentário da Giovana Airosa, que está em todas as lives, sempre comentando, sempre participando muito, muito, muito intensamente. Muito obrigada, Giovana, por levantar nessa bandeira grande. E aí, o que ela comenta? Ela fala assim, a Fernanda sabe demais de imagem corporal, e é exatamente isso. O trabalho da Bia, que sou eu, com ela foi a grande diferença na minha melhora. Então, é isso que, só reforçando o que a Fernanda falou e que o Felipe também vai trazer para a gente, né? A questão da distorção da imagem corporal, ela é um fator complicador, né? Foi o que se falou na sua pesquisa. Quem tinha uma distorção mais presente, mais evidente, o prognóstico era pior, era mais lento, era mais difícil, é mais uma etapa a ser vencida, que também não é uma etapa fácil, que são muitas coisas que precisam ser vencidas, né? A alimentação, a renutrição, a identificação da doença e tudo que ela traz. Então, é um trabalho muito de multifacetado e que precisa ter a sua hora para acontecer. Não é, Felipe? O que você quer comentar sobre isso? Exato. Na clínica, eu acho que isso é muito evidente, o quanto que, quando o paciente ele tem ali uma distorção de imagem corporal, isso acaba comprometendo muito das propostas iniciais, principalmente quando esse paciente ele acredita fielmente na distorção de imagem, né? Quando ele não tem ainda muita crítica em relação a esse aspecto da própria distorção. E vamos ter que trabalhar em conjunto. Então, o trabalho que a Bia faz é algo que, assim, é fantástico, ajuda muito no prognóstico dos pacientes e na melhora, de fato, deles. Tem pacientes que realmente nós percebemos que trava o tratamento e é o momento que a gente fala, precisamos da entrada da Bianca aqui, da Bia aqui, para a gente conseguir destravar algumas frentes, e realmente isso acontece muito vívido dentro da prática clínica. Eu acho que é algo bacana até de falar, quando a gente pensa na distorção da imagem corporal, ela também não vai ser algo exclusivo dos transtornos alimentares, né? Pessoas sem transtornos alimentares podem ter distorção da imagem corporal, e também pessoas com outras condições, né? Depressão, entre outros elementos, também pode ter, de algum modo, uma desorganização da imagem corporal. E aí, Felipe, como é que você percebe a manifestação da distorção da imagem corporal na interferência no nível psicológico e emocional dos pacientes? Como é que você vai identificando, trabalhando e ajudando o paciente a nortear isso nos primeiros passos? Nos primeiros momentos, Bia, a gente nota uma disparidade muito grande. Então, o paciente, no aspecto verbal dele, ele vai trazer uma vivência corporal que, se nós não enxergássemos, nós teríamos certeza que aquele paciente ele tem pesos mais altos ou aquele corpo seria muito diferente do que nós estamos enxergando. Então, essa disparidade é o primeiro sinal, em termos de dica ali dentro da clínica, que nós percebemos que existe uma vivência que é incongruente com a apresentação corporal daquele paciente, né? Isso numa primeira instância. A partir daí, a gente começa a perceber o quanto que esse sofrimento ele começa a aparecer de forma muito expressa através do comportamento alimentar, né? Então, o paciente, por ele se sentir dessa forma, nós vamos notar o quanto que um dos elementos de conseguir lidar com esse medo vai ser eles procurarem incessantemente vias de controle, vias de sentirem seguros, né? Do ponto de vista psicológico, a gente entende, Bia, a distorção da imagem corporal tendo uma base relacionada ao que a gente entende sobre uma organização da identidade. Então, esse paciente que, ao longo do desenvolvimento dele, teve interferências nesse aspecto da construção da identidade, isso pode aparecer de uma forma muito concreta através dessa desorganização da imagem corporal, né? Então, é um momento que esse aspecto ali psicológico, ele tem uma concretude na vivência e na expressão, né, desse sofrimento através da desregulação da imagem corporal. E dentro desse elemento da construção da identidade, a gente nota o quanto que o medo ele fica muito, muito evidenciado quando a gente nota que os pacientes têm esse self, esse conceito de eu muito frágil. E esse medo ele vai se expandir, vai ser medo de errar, medo de falhar, medo de engordar, medo de comer, medo de não serem dignas ou digno, medo de não ser suficiente. Esse medo ele vai ter uma classe muito ampla na vivência desse paciente. E aí, como estratégia, uma das faces, né, do medo vai ser o controle.
Então, uma das formas deles conseguirem lidar com esse medo que borbulha e se expressa através da imagem corporal vai ser as vias de controle relacionado a comportamentos repetitivos relacionados à alimentação, entre outros componentes que a Fê vai comentar para nós. Então, a gente nota que essa desconstrução, essa desorganização, na verdade, da identidade vai ser muito expressado nessa via corporal, a ponto de ter essa concretude da desorganização da imagem. É bem legal, Fê, você trazer essa concretude, né? A distorção da imagem corporal, ela é concreta, ela existe, ela é real, ela é vista, ela é sentida, ela é percebida, ela é vivida, ela é vestida, porque ela é concreta para a pessoa. Então, isso é muito legal trazer. Agradeço, porque quando a gente fala da distorção, né, para completar, a distorção traz uma imagem imprecisa. Imprecisa quer dizer meio borrada. É que os pacientes mais falam, é borrado, é impreciso. E isso traz uma insegurança interna de uma referência muito necessária. Como é meu corpo? Qual é o limite do meu corpo? Tá? Então, isso vai bater também no que você falou, na necessidade de controle externo para suprir uma instabilidade interna, de dúvida. Até onde o meu corpo chega? Porque ele fica sem limite. Às vezes é muito louco, né? Quem não conhece, eu falo assim, gente, mas isso é muito louco, isso não é possível, gente. Os pacientes trazem isso na fala, então é muito significativo para eles, porque, sim, isso é possível, tá? E a gente ajuda bastante nesse tratamento multiprofissional, tá? Então, Fernanda, você pode comentar isso que o Felipe falou sobre os comportamentos? Então, como é que a distorção vai interferir nas escolhas alimentares, nas restrições ou não? Como é que essa forma de compensar essa insegurança interna que o corpo traz? E, logicamente, a implicação da forma, saúde, né? Como é que isso vai gerar, como é que vai mudando a saúde? Desculpa. Da forma que o Felipe explicou lindamente, né? Por meio do controle. O controle, ele vai abrir alguns campos. Então, o nutricionista precisa deixar muito claro que ele entende a dor, ele entende esse processo que muitas vezes a maior parte das pessoas em volta não entendem. E aí, a partir desse lugar de compreensão, a gente consegue fazer um elo, fazer um vínculo com aquele paciente, porque senão a gente acaba tendo manipulações, porque a pessoa ela se sente muito insegura do nutricionista tirar dela o controle, que é algo que ela vai projetar na comida. Então, a gente tem um jogo muito difícil, porém muito necessário, de primeiro mostrar que a gente entende o sofrimento, fazer a pessoa entender, se ela ainda não percebeu, que ela vai ter variações de percepção da imagem corporal, e tentar ajudar ela a não vincular diretamente com as atitudes em relação à comida de controle, ou seja, se ela se perceber maior, né, em alguns momentos, isso pode vir porque ela comeu algo que ela julga não ser saudável, ou que ela rotulou como algo que era proibido, e aí automaticamente isso é um estímulo, né, para que ela se sinta maior. Então a gente vai ter que trabalhar um pouco com ela aguentar um pouco esse desconforto, né, e aí junto com as técnicas que a Bianca ensina, ela ter que passar um pouco por isso sem agir em cima do desconforto. Então, quais são algumas coisas que a gente percebe, né, nitidamente, que vão afetar o comportamento alimentar por conta da distorção de imagem? Ela vai ou tentar controlar mais a ingesta alimentar, controlar a contagem de caloria, controlar consumo versus gasto. Ela vai tentar ver formas, né, ela coloca o corpo num lugar máquina. Então, se eu tive o input calórico, eu tenho que ter um output calórico, ou seja, se eu consumir, eu tenho que gastar. Isso entra num lugar que a gente precisa dissipar, né? E aí entra algumas técnicas comportamentais de mostrar que o corpo ele não funciona exatamente dessa maneira, que a gente tem vários fatores que interferem
na parte que a gente chama de déficit calórico. Então, o nutricionista, ele vai ter que ter, assim, essa amplitude de conhecimento sobre aquilo que ele vai ouvir do paciente sem tanto julgamento, ele precisa ouvir e acolher, mas ele vai ter que identificar, muitas vezes, se a pessoa está falando que consome alguma coisa, mas ao mesmo tempo ela não muda o peso, e aí um dos objetivos da anorexia é você ter que aumentar um pouco esse peso que normalmente é o peso que está abaixo, influenciando a parte clínica. Então, a gente percebe que o paciente, ele até sabe o que ele tem que fazer, mas ele não consegue. E nesse medo de perder o controle, ele muitas vezes vai tentar administrar o que as pessoas falam, então ele está mentindo. E essa é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado com o confronto. Então, porque a pessoa não faz isso porque ela quer ser sacana, nem nada, mas é o medo que ela tem da perda de controle. Então, esses fatores, o que a gente consegue perceber? Quando o que ela está falando não condiz, às vezes, com a questão do peso ou da composição corporal, ou quando ela traz que toda vez que ela tem uma distorção, entra em contato com alguma questão corporal desconfortável, ela vai projetar isso na comida. Comendo menos, compensando, pulando refeições, e por aí vai. Muito bom, Fernanda, obrigada. Acho que está ficando muito claro, né, o que vocês estão trazendo nesse contexto amplo, né, da visão ampla, né, de que realmente existe um trabalho a ser feito, um acolhimento, um entendimento e saber conduzir. Por isso, eu queria colocar aqui uma pergunta para a gente discutir, né? Vai ter uma parte que eu já vou responder, que eu estou aqui em cima, e aí vocês colocam, que é uma dúvida muito, muito comum, né? A Flávia Loyola pergunta, ela fala assim, boa noite, qual momento do tratamento deve ser realizado esse trabalho? E ele pode ser realizado remotamente ou precisa ser presencial? Então, o trabalho pode ser, o trabalho para distorção da imagem corporal, o tratamento pode ser feito remotamente, e eu vou pedir a opinião do Felipe, por favor, para falar assim. E eu fui, Fernando, gente, eu acho que a sua mãe está em dúvida, Fernando ou Felipe? Eu acho que eu tive esse insight, assim. Desculpa. Fê. Yeah. Essa questão do time do tratamento, acho que ele é muito individual, né? No geral, o que a gente nota? Se é um paciente que ele precisa ter uma recuperação de peso, né? Um paciente tipicamente que tem, por exemplo, um quadro de anorexia, muitas vezes a gente aguarda um pouco acontecer essa renutrição, né? Como meio de até esse paciente ele poder melhorar um pouco da rigidez cognitiva, esse paciente ele poder ir notando e percebendo o próprio corpo e as mudanças, né? E a partir dali é o momento que a gente percebe que, bom, agora nós precisamos de um braço a mais para esse paciente ele ter esse reconhecimento do esquema corporal. Só que existem algumas ressalvas dentro disso. Então, usualmente, a gente pensa nessa perspectiva em pacientes que têm anorexia. Porém, se é um paciente que tem anorexia e a recuperação de peso, a gente nota que está travada por conta de uma interferência muito forte da questão da distorção da imagem corporal, aí sim a gente tenta antecipar esse trabalho de um modo que destrave e contribua com a recuperação de peso. Isso pensando mais no cenário típico de pacientes sem anorexia. Quando a gente pensa na bulimia e nutrição da compulsão alimentar, e aí eu vou trazer um pouco mais do ponto de vista psicológico, vai depender o quanto que esse paciente ele está preparado para ter acesso a poder olhar para o próprio corpo, sabe? Vão ter muitos pacientes que muitas vezes têm essa distorção de imagem corporal, porém a gente nota que esse paciente ele ainda não consegue entrar em contato com o corpo. Ou se deparar com o corpo, confrontar o corpo, perceber o corpo, ainda é algo extremamente difícil. Então, do ponto de vista psicológico, a gente tenta organizar um pouco mais esse aspecto dessas emoções que são muito prevalentes, como nojo, vergonha, culpa. Deu alguma interferência. Opa, ok, voltamos. Está voltando, Então, nós olhamos um pouco para essas emoções e não é que nós temos que aguardar, ter uma estabilidade por completo dessas emoções para entrar o aspecto do trabalho com a distorção da imagem corporal. Em alguns momentos, a gente tenta ajudar esse paciente a conseguir ter um pouco mais de recurso para ter a entrada do trabalho especificamente no esquema corporal.
E esse é um cenário que seria usualmente algo que a gente percebe com muita frequência no consultório psicológico, porém vão ter pacientes que nós vamos precisar muitas vezes associar os dois elementos para que através dessa via de, Bia, você ir trabalhando esses aspectos corporais, isso vai gerando insight para trazer para esse paciente aspectos emocionais e psicológicos associados. Então a gente não consegue dizer de uma forma tão protocolar, o que a gente tenta trazer é muito esse olhar individualizado, esse tato, levando em consideração esses princípios. Exatamente. Então, acho que, né, a colocação foi muito boa. Então, Flávia, não tem um dia, um momento certo, tá? Exato. Mas os primeiros passos precisam ser com um psiquiatra, um psicólogo e um nutricionista. Os primeiros passos. Para justamente serem identificadas essas parcelas individualizadas, né? Qual é o melhor momento, por quê? Olhar para o corpo é um dos maiores medos, não é, Felipe? Então, olhar para este corpo que eu enxergo de uma forma deformada é assustador. Então, o paciente tem que ter um suporte psicológico, um preparo para este caminhar. Porque aí, quando o paciente vem tratar a distorção da percepção corporal, né, que é o esquema corporal que o Felipe está falando, ele precisa estar munido de mais aceitação, entender a necessidade, entender o que é, e saber que ele vai ter o tempo todo o suporte profissional junto, tanto da nutrição como da parte da psicologia. Porque a gente vai entrar num trabalho de intersecção. Enquanto eu vou mostrando que o corpo tem um tamanho diferente do que ele imagina, e esse corpo é seguro porque ela vai entender o contorno, a parte comportamental vai ser trabalhada ao mesmo tempo, para a gente criar um novo roteiro dentro desse cérebro. Então, na medida que o corpo vai sendo identificado como algo mais seguro, muitos comportamentos são mais possíveis. E aí, eu gostaria, só enquanto eu estou falando aqui, colocar o que a Giovana falou na 5 aqui, gente, bastidores, tudo ao mesmo tempo, tá? Que a Giovana fala que a cada sessão que ela descobriu o tamanho real de cada parte do corpo, era um choque bom. Então, saber com a certeza absoluta e clareza de que o corpo não é deformado da forma que a pessoa imagina, que vem da distorção, é libertador, porque a atualização de novos comportamentos vão ser mais possíveis, porque o corpo real ele é permissivo, o corpo da distorção que é impeditivo. Tá? E até, Bia, isso que você trouxe, né? Conforme esse paciente ele vai conseguindo organizar essa concretude relacionado à distorção da imagem, conforme ele vai organizando o próprio senso de percepção da imagem, isso contribui para os aspectos dele ir organizando também o senso de self, o senso de identidade, o senso, essa percepção dele. Porque o corpo vai ser essa via expressa, né? Que é muito importante ter essa organização, e é importante eles terem essa segurança, de algum modo, né? E isso contribui para esse paciente ele ir se organizando também internamente, em ele ter uma segurança, sabe? Sim. É um trabalho que a gente vai precisar fazer de duas vias, de dentro para fora e de fora para dentro também. É duas vias acontecendo ao mesmo tempo. Sim, muito legal. E aí, Fernanda, completando, né, o aspecto nutricional, dentro desse contexto, no começo, o paciente, vamos pensar primeiro no paciente com uma anorexia nervosa. Ele precisa ser renutrido para que também a condição cognitiva possa dar mais, sabe, melhorar o entendimento do que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, vai existir um medo de comer porque o corpo vai ficar maior. Mas ainda não dá para vir para o tratamento do esquema corporal, dessa distorção. Então, conta um pouquinho, Fernanda, como é que você vai trabalhando isso? Como é que você vai ajudando a tirar o medo? Porque é muito delicado, porque mais etapas precisam ser feitas, mas ainda não está no momento certo disso. Fernanda, por favor. Exatamente. Eu acho que esse lugar é um lugar
muito delicado e é um lugar que, se a gente não tomar cuidado, perde, né, o paciente, perde o elo, perde o vínculo. Então, acho que, primeiro, é mudando a pessoa de surpresa. Uma das coisas, por exemplo, dentro do contexto da anorexia, que a gente já tem que antecipar, é que o corpo, né, a gente fala da questão fisiológica, que quando você tem uma desnutrição, quando você volta a ganhar peso, né, normalmente você vai né, ter um primeiro acúmulo em frente né, o útero, que é o lugar de maior proteção, então pode ser que a pessoa sinta, e normalmente é um lugar de bastante desconforto, né, mas que ela sinta e perceba que ela tenha um ganho um pouquinho maior no ventre, né, inferior, e isso a gente vai antecipar que é normal, faz parte da questão de defesa do corpo, dessa parte de evolução do corpo, né, feminino, especialmente estou falando no contexto do corpo feminino, né, e do corpo masculino, talvez isso se configure em alguns outros, né, alguns outros reajustes, e que a pessoa vai sentir esse desconforto, mas conforme a gente vai renutrindo, ela vai também tendo a possibilidade de depois reintroduzir uma atividade física, do corpo entender e fazer essa redistribuição, as coisas vão se assentando. Então, essa fala, por mais difícil que ela seja, ela precisa ser antecipada, muitas vezes, e falar que a pessoa vai ter que passar por alguns desconfortos, só que isso, essa renutrição, muitas vezes faz com que ela mesma, ela tenha até uma diminuição desses polos de distorção, e ela se sente cada vez mais nutrida, empoderada e menos obsessiva, né, ela pensa menos obsessivamente no comida e no corpo, a partir do momento em que o cérebro dela está mais nutrido, né, então a diminuição desses pensamentos ruminantes, que as pessoas falam que é o que é pior, que elas não conseguem parar de pensar nisso, a diminuição, pelo menos, dos pensamentos intrusivos sobre a comida, né, porque a fome, o corpo privado, o corpo desnutrido, ele vai ter esse tipo de manejo, porque é um instinto de sobrevivência. Se a gente pegar a pirâmide de Maslow ali, né, na base, o que é mais importante, né? A gente cobrir as nossas necessidades básicas para que a gente consiga começar a pensar em outras coisas da vida. Se o mais básico da vida, que é a sobrevivência via alimentação, ela não está sendo cumprida, a gente não consegue chegar no topo, que é pensar em outras coisas da vida. Então, a gente tem que discutir isso com o paciente, de que ele, por mais maluco que pareça, ele vai ter menos, ele vai conseguir pensar talvez menos na fatia do dia inteiro dele em comida, porque o corpo vai estar sendo provido de nutrição, então ele vai tendo um pouco mais de conforto em saber dos passos, então que, resumidamente, precisamos falar sobre os passos e antecipar os desconfortos e alguns ganhos, né, então acho que ir por aí já é um caminho bacana, mas é difícil demais, é bem difícil essa fase. É bem difícil, por isso que trabalhamos em equipe, né, porque um profissional vai dando suporte para esse paciente enfrentar e passar por tudo isso, né? Então, realmente, é muito complexo. Por isso que a gente tem que prestar atenção e trazer ajuda para quem está sofrendo com essas questões, né? Esse foco girado, olhado, né? Somente corpo, comida, compensação, caloria, o que eu como, o que eu não como, né? Faz a pessoa ficar fechada dentro de um contexto onde só vive isso que você está falando, Fernanda, né? Então, realmente, quem se identifica nesse contexto de uma forma leve, intensa ou grave, existe ajuda, porque se libertar deste pensamento obsessivo só pelo corpo é muito cansativo, é exaustivo, que parece que nada resolve. Eu faço, mas não tá bom, o corpo não ficou bom, ainda não tá bom, eu preciso fazer mais. E a vida acaba se fechando só nisso. Né? E é possível ter um equilíbrio e o corpo que você deseja, né? E o corpo que é adequado para você, o corpo que faz, que é composto para você. Cada um tem um corpo diferente, formas diferentes. E saber conviver com o que é seu é muito melhor para você entender as suas conquistas durante o tratamento. Isso acontece muito com o corpo. Teve uma paciente que falou assim, na alta do tratamento da distorção da imagem corporal, que ela vivenciou isso por mais de 30 anos, e ela falou, olha que curioso, quando eu estava
acometida com a distorção da imagem corporal e todos esses comportamentos transtornados que a Fernanda falou, eu só pensava no corpo o dia inteiro. Só no corpo o dia inteiro. Porque eu me sentia muito instável e insegura. Agora que eu sei como o meu corpo exatamente é, que está tudo em equilíbrio, a parte emocional, a parte nutricional, eu não penso mais no meu corpo. Ele simplesmente faz parte da minha vida. Né? Ele entrou num contexto de muita paz, muito equilíbrio, onde tudo funciona e os resultados aparecem. Tá? Então, Felipe, dentro desse contexto, você pode nos contar como é que dentro do cérebro a emoção, a parte psicológica fica assim atrelada à distorção, né? Porque a gente sabe que a distorção da imagem corporal é um dos fatores que mantém o transtorno alimentar, né? E são fatores de recaída. Mas por que fica assim tão difícil de desatar tudo isso dentro do cérebro? Porque é um funcionamento, né? Um puxa o outro. Exato, exato. Eu me afastei um pouquinho aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Estão conseguindo? Então, sim, tá bom, perfeito. Bom, é um grande desafio, porque, primeiro, foi isso que você trouxe, é um dos fatores de manutenção, né, de agravamento do quadro do transtorno alimentar e de, muitas vezes, o paciente, ele fica muito agarrado em tentar resolver a questão da distorção da imagem através de comportamentos de transtorno alimentar. E aqui é a grande armadilha da história toda, porque não se cura um transtorno alimentar com comportamentos de transtorno alimentar, e muitas vezes o paciente, por acreditar tão fielmente naquilo que se projeta ali, ele vai tentar resolver. E esse momento de tentar resolver é o momento que o transtorno alimentar faz com que o paciente ele tenha altas crises ou obsessões voltado a comportamentos repetitivos, ele fica aprisionado muitas vezes nessa repetição. Tem pacientes até que falam, eu não gostaria de estar fazendo isso, mas se vê aprisionado em fazer esses comportamentos, como forma de tentar ter esse alívio mais imediato daquilo que está transparecendo. Porém, a gente já sabe que não se resolve por essa via. Né? Alguns pacientes podem até relatar que ao fazer aquele comportamento, eles sentem algum alívio, mas isso não resolve a questão da distorção da imagem corporal. Não existe dieta que vai resolver a questão da distorção da imagem, não existe atividade física compensatória que vai resolver a questão da distorção da imagem corporal. Então, aqui envolve muito esse apego, às vezes, do paciente em estar tão fixado nessa imagem que às vezes não abre tanto espaço para ele conseguir perceber o quanto que existe uma armadilha ali. Não raro, Bia, às vezes a gente nota que os pacientes, muitas vezes eles vão ter um basal da distorção da imagem, aonde está ali constantemente, e dependendo, às vezes, de alguns acontecimentos de ordem interpessoal, acontecimentos que estão acontecendo ali no dia a dia desse paciente, isso pode aumentar, né, aquilo que estava no basal, a gente vê esse paciente entrando numa crise de distorção. E esses são os momentos que a gente vai precisar ver exatamente o que estava acontecendo, qual foi a vivência daquele momento, qual a emoção que se organiza dentro da distorção, porque isso é muito interessante da gente também falar, né? Em alguns momentos os pacientes, eu lembro vividamente de uma paciente que ela acordou cedo, ela foi para a escola, era uma adolescente, ela foi para a escola, chegando na escola, ela não tinha tomado café da manhã, ela fez uma prova surpresa que aconteceu ali, logo o professor pegou e recolheu essas provas e corrigiu as provas e devolveu essa prova para ela. Quando ela olhou essa prova e ela viu a nota dela, ela fala que minutos depois ela começou a sentir o corpo dela crescendo, o corpo dela aumentando, né? E quando a gente começa a explorar um pouco isso, a gente nota que não tinha nenhuma interferência de nenhuma variável relacionada a algo que comeu ou qualquer outra variável. O aspecto que estava ali era um sentimento tão forte de fracasso que se organizava dentro desse aspecto da própria distorção de imagem. Então, conforme esse sentimento que ela não conseguia nomear, como estou me sentindo falhando, fracassando, errando, ela dizia, eu estou grande, eu estou imenso, eu estou enorme, sabe? Então, essas variáveis emocionais, muitas vezes elas vão ter a capacidade de pegar aquele basal da distorção e muitas vezes jogar para cima, né? E jogar para cima que eu digo é desregular até aquele aspecto basal da distorção da imagem. Então, esse trabalho ele é muito vívido porque ele envolve
Primeiro, essa grande consciência, que nem sempre aparece no aspecto verbal, às vezes vai ser no trabalho da Bia, através do corpo, que vão aparecendo memórias, vão aparecendo insights, o paciente se lembra de determinada coisa que aconteceu, ou emoções que começam a aflorar, que não era possível acessar através da fala. O paciente ele nem tinha abertura para conseguir ter acesso àquilo que ele deixou tão escondido, e o corpo anuncia. Né? O corpo ele anuncia, o corpo ele chama essa atenção, né, para esse paciente ele conseguir olhar para aquilo que ele tentou esconder, ou tentou fugir de todas as formas. Então, a gente começa a perceber a complexidade quando a distorção da imagem corporal ela começa a aparecer de forma tão firme no consultório, né? Então, os impasses eles vão envolver, do ponto de vista emocional, esses elementos, tá? E por isso que a atenção muito individual a cada paciente é de extrema importância para a gente conseguir ficar muito sensível a realmente o que está acontecendo naquele momento. E ter sempre uma curiosidade. Por que nesse momento a imagem se desregulou dessa forma? Né? Por que saiu daquele basal? Por que agora, nesse momento, isso está aparecendo dessa forma? Porque isso vai dando pistas para a gente conseguir pegar esse eixo emocional e conseguir ver esse time de acesso também pela via corporal. É, bem legal você trazer tudo isso e a gente reforçar que corpo e mente estão trabalhando em conjunto o tempo todo. O tempo todo. O corpo, ele tem muitos receptores. E ele também sente a emoção. Ele sente, né? Quando você tá com medo, vai aquele frio na barriga, né? A ansiedade vai para um lugar. Então, as emoções vão sendo refletidas em sensações no corpo. Tá? Então, não tem jeito. Então, quando a gente trabalha a parte comportamental e trabalha o corpo, a gente trabalha essa via dupla, que é inseparável, né? E eu também queria ressaltar aqui, nenhuma restrição, nenhuma compensação, nenhuma atividade física, nenhuma outra forma de compensar vai mudar o registro neurológico acerca do corpo dentro do cérebro. Não tem. Não tem, porque o acesso dessa representação vem via corpo. Então, são os receptores que comunicam como o corpo é. Por isso, né, a entrada do método, né, ele ajuda a compor, restabelecer essa comunicação mais equilibrada, para não ter esses picos, né? Então, e o quanto a exposição, que eu quero pegar o gancho da questão do espelho, né, do comentário que a Giovana fez, quanto mais eu olho para o espelho tentando identificar que ele não é daquele jeito, ou que ele é... Isso vai virando uma obsessão e alimentando mais ainda do ruim. Então, quanto mais eu olho para o espelho, já com uma identificação distorcida no cérebro, mais eu alimento e reforço. Sim, eu estou grande, eu estou deformada, eu estou pequena, eu estou desproporcional, eu estou isso, aquilo. Então, a exposição ao espelho, ela não é favorável neste sentido, tá? Por isso que, em muitos casos, a gente pede durante o tratamento para tampar os espelhos, né? Então, Fernanda, você podia trazer um pouquinho essa questão do espelho? Você trabalha isso um pouco com seus pacientes? Como é que você vivencia isso na parte da sua abordagem nutricional? Porque, né, lembrando que quem trabalha com transtorno alimentar na parte nutricional não dá receita, não dá dieta, não dá, né, milagres, mas é melhorar o comportamento nutricional, né? Então, é quase uma psicologia né, nutricional, né? Então, é muito maior do que só falar de comida, né, Fernanda? E aí, como é que você trabalha essa questão do espelho? Como é que você ajuda? Você faz isso com frequência ou não? Conta pra gente. Acho que a Fernanda está com um pequeno delay. Nutricional. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ai, gente, desculpa, eu tive que mudar também, parece que a internet não estava muito boa, eu vim para o celular, até se vocês não estiverem me ouvindo bem, eu tento mudar. Vocês estão me ouvindo? Não, a gente está te ouvindo bem, Fernanda. Então tá.
É que a Fernanda está Então, muito longe da gente, né, Fernanda? Está no paraíso, eu então. tô. Ah, então, paraíso tem seus custos, né? A internet oscila aqui, que é uma beleza. Então, vocês me desculpem. Eu estou aqui mais à mercê das intempéries da natureza. Sobre a questão do espelho, né? Eu falo que, bom, primeiro, eu acho que é importante a gente ressaltar que o nutricionista que vai trabalhar com imagem corporal, com a questão mais emocional, ele não necessariamente precisa trabalhar com transtornos alimentares, mas dentro do contexto, né, de você trabalhar mais as emoções, a parte emocional, social, cultural, a gente tem que se esmerar em outras áreas e pode receber o título de terapeuta nutricional, que não vai ser aquele que vai trabalhar o sentimento, mas vai ajudar o paciente, em conjunto com o psicoterapeuta, a conseguir identificar e potencializar, né, quais são esses gatilhos, então tirar isso debaixo do tapete, para que a gente consiga, então, começar a trabalhar, assim como o Felipe colocou, né, então, quais são esses gatilhos, e se um desses gatilhos for o espelho, a checagem corporal, uma das questões que a gente já pode, por exemplo, sugerir como nutricionista, né, dentro do contexto, transtorno alimentar ou não, eu faço sempre um rastreamento, uma investigação desses gatilhos, e eles aparecem de diversas formas. Então, o que a pessoa consome de conteúdo, o que né, nas redes sociais, com quem ela conversa, quais são as conversas, com quem ela se compara, e muitas vezes como que ela, né, o que ela usa de referência para o corpo. Então, tem gente que faz muita checagem corporal, tem gente que vai ter peças de roupas antigas que ela vai tentar colocar e vai colocar como talvez enfim, um gancho, um exemplo, porque se ela não couber ou se ficar apertado, então isso acontece muito. O nutricionista, ele pode acessar essas coisas porque elas vão com certeza ditar se a pessoa vai ter uma mudança na alimentação ou não, ou ela vai restringir, ou ela vai ficar muito chateada e vai ter uma compulsão, tudo isso está ligado, né? Então, assim, a questão da imagem corporal, hoje eu tive uma consulta em relação a isso, foi muito interessante, né? Uma paciente minha falando, olha, eu melhorei muitas coisas, eu achei muito legal que o Felipe trouxe, falando dos registros do corpo, a gente, na história dela, ela teve história de violência, de abuso, né, desse corpo ser um corpo que ele precisou se proteger de várias formas, enfim, a questão do peso foi uma delas, e a questão de se sentir forte, praticar esportes que fortaleciam. Então, a gente estava ali conversando, e ela falando, mesmo, né, com tudo isso, com todas as melhoras, ela ainda tinha muita checagem corporal, e isso, ela tinha uma diferença de peso, né, de 20 anos atrás, e ela ficava se apegando muito num corpo de muitos anos atrás, de 3 gestações atrás, de 20 anos atrás, sem ter menopausa, enfim. Então, ela falou, olha, você quer ver meu corpo no espelho? Né, achei tão interessante que trouxe isso, ela falou, bom, o meu corpo, eu tenho muita dificuldade, às vezes eu passo e não olho para esse corpo, né, então, eu falo, olha, às vezes é melhor você não ficar se checando, especialmente quando você está nesse lugar de desconforto com esses pensamentos intrusivos de um corpo que era antes. A gente pode se olhar, mas a gente tem que treinar o olhar no espelho para um olhar um pouco mais compassivo. A gente usa, né, a questão da autocompaixão, a gente usa nessas técnicas da terapia de aceitação e compromisso também dentro do contexto, né, da imagem corporal. Então, o nutricionista, ele vai precisar saber dessas questões para poder entrar a falar isso com o paciente. Então, isso que eu falo, não é que é tranquilo falar, você tem que dominar um pouco essas técnicas para você colocar, às vezes, o paciente ou num desconforto ou falar, ó, vamos tirar um pouco esse desconforto. Ou tem vezes que a gente tem que entrar em contato com desconforto e tem vezes que você vai ver que isso está muito potencializado, melhor ele tapar os espelhos ou não ficar se olhando, não ficar se checando, né, não ficar se comparando com as pessoas. Então, essas são coisas que a gente costuma, dentro da nutrição, sim, abordar, né, e aí eu vejo que quando a coisa não está indo, eu falo, olha, a gente precisa dar uma pausa, a coisa está muito intrínseca, então você precisa ir na Bia, inclusive sugerir, precisa fazer um trabalho mais assertivo da questão da imagem corporal, senão talvez a gente não consiga evoluir.
Então, esse espaço a gente precisa ter de conversa, precisamos trabalhar isso na terapia. Eu falo com o terapeuta, né, para a gente poder trocar um pouquinho sobre esses desconfortos, né, que às vezes eles estão num lugar muito alto, muito, muito grande. O medo de acessar esse corpo, que eu posso dizer que é um corpo estranho. A pessoa sabe que é o corpo dela, mas ele é estranho, então é assustador. Mas o caminho é enxergar o corpo como ele é, que ele deixa de ser assustador. E isso traz muita paz. Né? Hoje um paciente fala, eu não sei, eu estou em paz com o meu corpo, eu nunca estive em paz. Né? Não quer dizer que eu adoro tudo, que eu estou satisfeita com tudo, que eu não quero mudar alguma coisa ainda, que eu posso fazer uma atividade física, né? Mas a paz faz a gente ter novos comportamentos com o corpo, ter mais compaixão, como você falou, Fernanda, e que eu acho isso bastante importante. A gente não tem jeito. Cada vez mais a necessidade de trabalhar e readequar, né? Eu falo muito em atualizar a imagem do nosso corpo no cérebro. Ela faz parte do nosso todo como um ser, porque ele é necessário como respirar, tá? E aí eu quero colocar, estão vindo, eu não falei que no final da live vem várias perguntas, a gente quer responder todas. E aí eu vou pedir para o, né, primeiro, Felipe, você pode trazer o conteúdo e depois eu complemento sobre a distorção da imagem corporal, se precisar, né? A Priscila, ela está perguntando, meu sobrinho tem 7 anos e está preocupado em fazer ginástica para ganhar musculatura. Isso pode virar uma distorção de imagem no futuro? Já é um extremo sinal de alerta, né, Felipe? Exato. 7 Bia, anos, querer ganhar músculo. então, algumas coisas me chamam a atenção nisso, né? Uma criança com 7 anos de idade com a preocupação relacionada à musculatura é algo que nós temos que ficar de olho. Lá no ambulatório dos rapazes, né, eu que estou na supervisão da psicologia do ambulatório dos rapazes com transtornos alimentares, uma das coisas que a gente nota é que a constituição da imagem corporal dos meninos, muitas vezes vem muito atrelado com esse aspecto voltado à musculatura. Então, se a gente pega os personagens, né, os desenhos, os super-heróis, tudo tem uma musculatura muito evidente, uma musculatura muito evidenciada. Então, enquanto as meninas têm ali os brinquedos, as bonecas, a Barbie, os meninos vão ter, do outro lado da moeda, o X-Men, o Superman, enfim, os super-heróis com essa musculatura muito aparente. Só que aqui, nessa pergunta, o que me chama a atenção é uma criança de 7 anos de idade procurando essa musculatura, procurando esse teor, né? Eu acho que é um ponto de alerta, acho que é algo de conseguir tentar acessar o que essa criança vem associando com essa musculatura, né? É sobre se tornar um rapaz, é sobre ser forte, é sobre ter sucesso, é sobre ser bonito, é sobre ser visto. A gente vai precisar ver o significado e os símbolos associados a querer ter essa forma corporal, querer ter essa musculatura, tá? Então, quando se pergunta, isso pode virar uma distorção de imagem corporal? Se isso não for cuidado, essa busca, né, tão precoce, tão cedo, por uma musculatura, isso sim pode ser um problema. Então, me chama a atenção, 7 aninhos não é para ter esse raciocínio de busca por musculatura, né? Ok. Então, eu não tenho muito mais o que colaborar, mas se ele está buscando a mudança no corpo, ele já está insatisfeito com o que ele tem, e às vezes traduzido nisso, eu me sinto não visto, impotente, incapaz, então o músculo pode fazer este lugar, esta vez, né? E pode ter muita coisa de aceitação, ou que ele ouviu em casa, alguma coisa, um comentário, então precisa, né? A nossa recomendação, né? Acho que todo mundo aqui está em comum acordo, eu acho que seria importante já levar essa criança para uma avaliação psicológica, para entender, né? Conversar, ou os pais mesmo conversarem com essa criança, dentro desse contexto que o Felipe trouxe, né? Mas por quê? Né? O que você acha bonito? O que você acha feio? Né? O que isso representa? Para tentar entender o que está acontecendo. Ele com certeza já precisa de ajuda, tá? Respondendo rapidamente, o tempo do tratamento para distorção da percepção corporal, ele leva, em média, 4 meses. Independente se é um paciente com anorexia, com bulimia, com transtorno da compulsão alimentar, ou paciente sem diagnóstico de transtorno alimentar, tá bom? É um tempo do processamento do cérebro para um novo aprendizado. E como o tratamento é muito concreto,
é mais fácil de ser assimilado. E não preciso da elaboração como eu preciso na decisão da roupa, na decisão alimentar, na decisão do comportamento. Eu preciso de mais áreas cerebrais trabalhando. A área que trabalha a identificação do corpo é única e tem uma via direta, né? Então, eu consigo trazer um resultado em 90% dos pacientes em 4 meses como método, né? Ou eu ou a equipe de licenciadas que trabalha comigo, tá? Tem casos que não respondem nesse tempo, tá? Mas a maioria responde, tá? Ó, vamos colocar uma próxima pergunta que eu vou começar a ler aqui, ó, da Carla. No meu caso, no primeiro momento, quando percebi meu corpo, eu não senti essa segurança, me senti extremamente pequena e frágil. Só depois que percebi a potência dele e passei a me sentir segura. Né? Então, com certeza, né, Carla, você foi trabalhando todos esses aspectos relacionados às emoções, comportamentos alimentares e o corpo, que foi trazendo um contorno, né? Quando a gente fala em tratar a distorção da imagem corporal, eu trago um contorno corporal, psicologia vai trazendo um contorno emocional, a nutrição vai trazendo esses contornos que são perdidos por conta da distorção da imagem corporal. Então, a distorção vai refletindo, assim como as emoções vão refletindo também, né? Não é uma via única, uma via vai alimentando a outra, tá? Então, na medida que um profissional trabalha aqui, o outro se beneficia, ganha o outro aqui, e assim a gente vai rodando esse cérebro de uma forma mais equilibrada e harmônica, tá? Mais uma. Vocês querem complementar alguma coisa dessa pergunta? Acho que é interessante, assim, essa pergunta da Carla. A vivência é muito individual, Carla, porque às vezes você escuta aqui e fala, as pessoas começam já a ter no primeiro momento essa segurança. Lembrar que a vivência de quem tem uma distorção de imagem é muito individual e única. Então, foca no seu processo, né? Pode ser que no seu processo, essa segurança não veio no primeiro momento, você se sentiu pequena e frágil, e depois você chegou nessa segurança, entende? Para não parecer que se com todo mundo é assim, comigo tinha que ser assim também. Não, a sua experiência ela é única e é importante você prosseguir dentro da sua própria experiência. Tá? Fê, quer completar alguma coisa? Não. Acho Tá que foi bom. tudo muito bem falado. Tá. Então, temos aqui uma questão importante que eu acho bem legal de trazer também da Carla. Ela gostaria de saber sobre os casos em que não há anorexia. Por exemplo, ela fez o tratamento para distorção da imagem corporal, mas ela está acima do peso. Esses casos são comuns? É comum começar uma dieta e recair na distorção? Então, no que diz respeito à distorção, Carla, recair na distorção após o tratamento da distorção, ele praticamente não existe, porque o aprendizado, ele permanece. E desconstruir ele de novo é praticamente impossível, tá? Mas depende do contexto, depende do que está acontecendo. Você tratou com uma equipe multiprofissional, você teve acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, você conseguiu olhar todos os aspectos e tratar todas as comorbidades, dificuldades que fazem parte também de uma distorção percebida do corpo, né? E estar acima do peso ou abaixo do peso e tratar a distorção da imagem corporal não vai fazer você emagrecer ou ganhar peso, tá? É outra via. Reconhecer o teu corpo faz você se apropriar melhor das decisões para a sua vida, tanto emocionais, como comportamentais, como decisões. Então, não sei, talvez precise de um pouco mais de suporte emocional em relação a essa questão, tá? Mas recair da distorção da imagem corporal é muito difícil, a não ser que você entre no quadro de anorexia grave. Você quer complementar um pouco, Fernanda, sobre essa questão? Olha, Bi, eu acho que... Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Tá. Eu acho que isso depende, acho que, de gatilhos também, né? Eu acho que as pessoas, elas conseguem, uma vez percebendo que elas têm uma distorção,
de alguma forma, né, ela vai entender e vai girar num processo diferente, porque acho que a primeira parte, assim, às vezes as pessoas têm muita dificuldade, uma vez que ela passa pelo processo, né, com a Bianca, ou que ela entende que ela tem essa distorção, quando existe alguma outra questão que é um viés, né, algum gatilho que pode fazer ela sentir, né, o que o Felipe falou, né, essa distorção, ela vai conseguir surfar um pouco mais essas sensações, não se apegando nisso como algo que é verdade, sendo maior, menor, não interessa, a distorção em si, ela vai ter esses gatilhos, os gatilhos vão continuar, mas eu acho que o papel da parte mais estrutural que a Bianca, ela dá esse subsídio, ela vai ter aquela, né, ela vai conseguir ter alguns marcadores, não, calma, eu não, né, eu vou colocar lá o barbante, enfim, ela vai conseguir ter uma coisa um pouco mais concreta, e na questão da nutrição, o que eu falo é tentar tomar muito cuidado para não engajar reativamente em comportamentos compensatórios, em comportamentos restritivos, porque pensamentos não são fatos, né, e essa questão da imagem corporal, a gente tem imagens corporais, pessoas com ou sem, nós, todos que estamos aqui, que têm e não têm distorção, né, não tem um diagnóstico de distorção, a gente tem imagens corporais, então a gente precisa surfar um pouco mais nesses desconfortos, né, aprender, eu acho que basicamente é isso. Felipe, você quer Quero complementar alguma coisa? Eu preciso falar Felipe e Fernanda, porque os dois são Fê. Se eu falo Fê, sobe os dois para responder. Tudo bem. Talvez, assim, nessa pergunta, vale a pena a gente ressaltar que transtornos alimentares existem em todos os corpos e todos os tamanhos, e distorção de imagem corporal existe em todos os corpos e todos os tamanhos. Eu acho que isso ajuda a gente não ficar fixado como se fosse algo específico de alguém com anorexia, sabe? Então, a gente entender, existe em todos os tamanhos, todos os corpos, pode sim ter abertura ou de um transtorno alimentar, ou de uma distorção de imagem corporal, ou os dois, né, acontecendo ali de forma simultânea. Tá, legal. Então, gente, não é tão fácil, né? Não tem uma receita. Cada um é um indivíduo e a gente vai trabalhando o indivíduo como um todo. Então, são muitos aspectos que despertam, né? Despertam as dificuldades, tá? Então, a Carla finaliza aqui dizendo: sim, depois do tratamento eu senti uma paz com o meu corpo que nunca havia sentido. É essa paz que a gente consegue no trabalho em equipe, tá? Porque a paz vem do corpo, vem do comportamento, vem das atitudes, vem das decisões e da relação com o corpo, com a vida. Não é dividido, né? Não são facetas, elas trabalham todas em conjunto, né? Então, devolver essa paz e a relação com o corpo, os pensamentos, né? Olhar esse corpo, gente, o corpo, acho que eu falei isso em todas as lives, né? O corpo, ele não nasceu, ele não está aqui para ser apenas um tamanho, um peso ou uma forma. Ele é muito além disso. Ele tem muitas funções, capacidades, habilidades, coisas que acontecem no plano de fundo que a gente não faz ideia. Só a respiração, o piscar. Gente, então são tantas coisas que o nosso corpo nos oferece que a gente acaba não olhando para isso porque só importa o tamanho. Só importa chegar numa forma, um resultado corporal. Então, precisa olhar para esse corpo e falar, tá bom, eu posso ser insatisfeita com a minha barriga, mas eu agradeço os meus pés, que me levam para todos os lugares. A função muscular, tá bom, eu sou insatisfeita com, sei lá, o meu rosto, mas ainda assim eu enxergo, eu falo, me comunico. Então, para fazer um pouco, sabe, um equilíbrio, né? Não martirizar o corpo só com o negativo. Porque quanto mais eu coloco ele num lugar negativo, de julgamento, mais o cérebro recebe essa informação e mais ele vai te dar mais disso. Então, você olha no espelho todo dia e fala, eu sou feia, eu sou feia, eu sou feia, eu sou feia, mais você vai se ver feia. Porque você está comunicando isso para o cérebro. O cérebro não sabe se você é feia ou bonita, para ele tanto faz. Ele recebe a informação, assim, eu sou feia. O cérebro fala, beleza, é isso que eu preciso aprender sobre você quando eu olho no espelho? Tá bom. Beleza, toda vez que eu olhar no espelho, em qualquer espelho, automaticamente vai ver igual feio, igual feio, igual feio. Então, a gente não tem a obrigação de amar o corpo inteiro o tempo todo.
Mas faz isso, tá? Eu não gosto disso, mas olha, eu consigo mexer meus braços. Eu tenho uma vida livre, eu posso ir e vir onde eu quiser. Meu corpo tem força, tem habilidades, capacidades, um monte de coisa. Então, agradeça a função, pelo menos. Se você não gosta do seu corpo, agradeça a função. Agradeça a respiração, agradeça a vida. Gente, tem nada, né? Eu gosto de falar isso. Então, olha só, eu gostaria de colocar aqui mais uma questão da Giovana, que ela disse que ela passou muito tempo presa ao corpo no auge da anorexia, e foi muito trabalho, né, com a equipe, eu, a Fernanda e o psicólogo que estava acompanhando ela, para ela se desapegar de tudo isso, né? Então, a gente vai ajudando a descascar todas essas camadas. Alguém quer fazer um comentário sobre isso? Acho importante complementar. Eu quero. Eu sei que, assim, agradeço a Gi, né, ela sempre dando os feedbacks e, né, colocando o lugar de fala dela, ajudando as pessoas, assim como outras pessoas que eu vi que também escreveram aqui, a Cris, enfim. Uma das coisas que mais nutre a gente é saber o quanto que você pode se libertar disso, e eu acho que a Bianca trouxe uma questão muito importante. A gente não precisa amar o corpo, mas a gente precisa aprender a respeitar. Então, eu acho que isso é uma chave muito grande, né, e que a gente pode também ajudar a pessoa a trocar um pouco as lentes de como ela se vê, e eu falo muito, né, até uma frase que eu acho que é bem emblemática, que eu sinto muito que você, né, esteja tentando se curar de um transtorno alimentar ou de uma distorção da imagem corporal, quando a sociedade o tempo inteiro faz o contrário, né, ela dá muitos subsídios para você manter e permanecer com essa questão. Então, assim, é difícil, mas é muito importante você começar a olhar por outros lugares, entender o ganho disso, né, em outras esferas, o quanto que a nossa insatisfação, ela é muito lucrativa, o quanto que nosso corpo, ele é objetificado, o quanto que a gente também precisa se despir e pode fazer isso, e o quanto que é libertador você conseguir se despir dessas armaduras sociais. Então, não é fácil, é um trabalho constante, tem dias e dias, assim como a imagem corporal tem suas nuances, né, nós temos aí forças, alguns dias, outros a gente cai, vocês, nós, todo mundo tá, né, mulheres, homens, crianças muito novas, pessoas que não podem mais envelhecer hoje, então, se vocês forem ver, tá todo mundo, de alguma forma, tendo essa questão impressa em si, né, eu não posso envelhecer, eu não posso ser fraco, eu não posso ser gorda, eu não posso ter barriga, eu não posso ter estria, então é muita questão para a gente trabalhar, e essa comunidade, essa rede que a gente vai criando, ela é muito empoderadora, sabe, para você falar realmente, olha quantas pessoas passam por isso, e aí eu agradeço muito essas trocas, né, de pacientes, essas trocas de live, que eu acho que, por mais que, né, as pessoas às vezes não consigam ainda mais assistir tudo, mas acho que cheguem muitas pessoas que não tinham ideia que isso era um problema, que elas achavam que eram loucas, sofriam sozinhas, e não, gente, isso é uma questão que acomete todo mundo, mesmo, assim, todos os níveis. Tá. Todos os níveis. E até pegando esse gancho, como todos nós vivemos dentro, né, da cultura da dieta, a gente sabe que a indústria da beleza bate muito forte, isso vai impactar as pessoas, né, em diversos níveis. Algumas em níveis tão graves a ponto de desenvolver uma distorção de imagem corporal, um transtorno alimentar, e outras pessoas em níveis menores. Então, acho que a grande perspectiva disso tudo é, talvez o caminho para muitas pessoas seja um caminho muito individual, único, e a descoberta vai ser poder ir na direção de tentar encontrar qual é o caminho que tem esse acesso, né? Com profissionais sérios, com ciência e com também uma abertura para entrar no processo, de conseguir trabalhar a distorção da imagem corporal, porque o confronto em relação ao corpo é algo muito delicado. Felipe, você já pode aproveitar, assim, de forma bem resumida, que a gente já vai ter que... É a última pergunta que a gente vai responder, por conta do tempo, tá? Então, Felipe, você já pode aproveitar e responder, assim, bem resumidamente a questão que está aí. Todas as pessoas que têm transtorno alimentar vão ter distorção de imagem corporal.
Não, definitivamente não. Nós teremos até pessoas com anorexia que não têm distorção de imagem corporal. A gente tem dados muito significativos de pessoas da Ásia com transtornos alimentares que não vão ter distorção de imagem corporal. Então, não são todos os pacientes que têm distorção de imagem corporal, e, ao mesmo tempo, a gente vê o quanto que os que têm negligenciar esse pedaço do tratamento, em algum momento isso vai travar. Entende? Então, não são todos que têm, só que os que têm, não trabalhar a distorção de imagem corporal, em algum momento vai ter um impasse. Então, a gente precisa dar uma atenção para esse fenômeno da distorção. Muito obrigada. Gente, nós vamos encerrar a live, mas tem ainda alguns recados para dar para vocês, então não vai embora, que eu vou contar uma coisa muito legal para quem ainda não sabe. Então, fique até o fim, estamos terminando. Eu contei um desafio para a Fernanda e para o Felipe, dizer uma frase para finalizar, ou tá bom, pode ser 2 frases, do que vocês consideram, assim, como o recado mais importante, né? Estamos recebendo bastante elogios, as pessoas estão gostando muito das lives que aconteceram esse mês todo, e acho que finalizar, assim, com vocês, né, nessa grande visão, foi muito importante, muito bacana e muito rica. E aí, vocês poderiam deixar, assim, um recado final, o que vocês gostariam de deixar como, assim, última palavra mais importante de vocês em relação a tudo isso que a gente falou hoje? Quem já estiver pronto, pode passar na frente. Vai, Fê, bola é tua. Vai lá, Felipe. Eu, assim, né, depois de tudo que foi falado agora e também com todo o nosso trabalho, eu acho que todos nós que estamos aqui, nós podemos ser contextos de cura e de adoecimento das pessoas, né? Então, todas as pessoas que estão aqui assistindo essa live, entendam que vocês têm um potencial de contribuir para a pessoa que está ao seu redor não ter um adoecimento e até se recuperar de uma distorção da imagem corporal, de um transtorno alimentar, e também tem o potencial de conseguir agravar e manter isso. Então, acho que a mensagem que eu peço para todas as pessoas é: tornem os ambientes mais acolhedores, mais acessíveis, sabe? Não vamos abrir espaço para ridicularizar corpos ou para fazer comentários sobre corpos. Todos nós estamos aqui, temos esse potencial, e a gente ter consciência desse potencial, nós vamos contribuir muito para não ter tantos adoecimentos e tantas aberturas de quadros de transtornos alimentares e tantos adoecimentos em relação à imagem. O que eu diria é isso: todos nós abraçar a causa, sabe? No nosso dia a dia, com as pessoas que estão conosco, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com todas as pessoas que têm acesso a nós, sabe? A gente poder ser esse ambiente protetivo e de cura. Muito obrigada. Foi fantástica a sua frase, longa. Beleza. Muito bom. Mas é assim, é um contexto de fechamento, acho que faz todo sentido, é muito legal. Muito obrigada, Felipe. Fernanda? Tentar ser breve. Eu encorajo, né, você que está aqui, que já está num caminho de busca, a continuar se entregando, mesmo que seja muito difícil, mesmo que seja muito dolorido, porque quando você consegue se curar um pouco disso, você também passa como exemplo, assim como o Felipe falou, a gente está num mundo muito adoecido, e a gente precisa de um olhar mais compassivo com a gente, de nós com nós mesmos, para que a gente consiga ser um pouquinho mais nutridor de um mundo que está desnutrido, está escasso de trocas positivas. Então, eu encorajo, por mais difícil que seja, você continuar nessa jornada de melhora da relação com o corpo e com a comida. Isso é transformador, transformador. Ai, muito bom. É tão bom ouvir vocês. Eu tô assim, meus ouvidos estão assim, cheios de expectativa boa. É tão gostoso ouvir, né? Entra super gostoso. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, mas fazer um convite antes da gente finalizar. Quem ainda não sabe, na semana que vem vai ser a última semana da campanha da consciência da distorção da imagem corporal, e nós vamos falar especificamente sobre o tratamento. Então, na segunda-feira, vamos ter uma live, inclusive Giovana vai estar nessa live, Giovana Erosa vai participar, então eu vou ter uma mesa redonda com pacientes que passaram pelo tratamento
da distorção da imagem corporal comigo e como foi essa experiência, o que acontece nesse tratamento, que tem muita dúvida, mas como você faz isso? Como isso muda? Então, segunda-feira, aguardo vocês às 19 horas para essa live, e na sexta-feira vai ter o grande encerramento desta campanha, que vai ser um evento fechado, somente para quem estiver inscrito no evento. Então, quem não estiver inscrito ainda, dá tempo de entrar lá na minha bio e se inscrever, tá? Vocês vão ser direcionados para um grupo de WhatsApp e eu vou colocar as informações do que vai acontecer. Então, eu vou oferecer, né, nesse evento fechado, uma prática onde todos vão poder viver e sentir uma distorção da percepção do tamanho do corpo. A Fernanda já fez essa vivência, o Felipe já fez essa vivência também, e é muito esclarecedor. Então, vai ser o meu presente para que todos possam ter mais empatia e entender como é sentir, como é desconfortável sentir distorção, e dentro dessa vivência vai ter mais algumas surpresas para vocês. Todos podem participar, tanto, né, adolescentes, adultos, profissionais, não profissionais, estão todos convidados. E se vocês quiserem convidar mais alguém, pode convidar, vai lá, só se inscreve, tá? Porque o evento vai ser fechado, por isso, tá bom? Gente, eu agradeço muito se vocês puderem compartilhar essa live e os conteúdos desse mês com pessoas que vocês acham que podem contribuir, que podem ajudar, que estão precisando dessas respostas e dessas informações, porque o lema da campanha é Juntos Ajudamos Mais. Então, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez, Fernanda, é um prazer enorme estar com você, né? E o que você trouxe foi extremamente rico e importante, eu espero que isso reverbere no coração de todos e para todos. Felipe, também não sei porque ele saiu, o Felipe caiu, mas ele está aí ouvindo a gente. Eu quero agradecer, Felipe, também muitíssimo pela sua contribuição. Eu acho que foi um fechamento, assim, muito, muito, muito importante e muito esclarecedor, sabe? Então, muito obrigada, né? Vocês são pessoas muito queridas, muito especiais, e ter vocês nesse fechamento, para mim, é um presente enorme. Tá bom? Obrigada, Bia. Um presente muito grande compartilhar essas histórias com você e se emocionar sempre a cada uma delas. Muito obrigada pela parceria de sempre e por todo mundo que passou por aqui, que vai passar. Então, muito obrigada. O Felipe deve ter acontecido alguma coisa com a internet dele, mas com certeza ele também está dando tchau dele, agradecendo, né, que vocês estavam aí ouvindo a gente, e desejo a todos uma boa noite. E até semana que vem conto com vocês, hein? Vai ser bem especial também. Um beijo. Tchau, gente. Tchau, Fê. Tchau, Bia.